Imagina cansaço de ser não si mesmo. Depressão e já acordou, Cacá? Ser si mesmo. Depressão. Bom, acho que fica aqui certinho. Estão ouvindo, né? O filho está dormindo, então não estou falando tão alto. Mas talvez ele acorde mesmo assim. O celular está encaixado aqui com cuspe, então ele pode cair a qualquer momento. Eu estou usando o microfone para tentar melhorar a qualidade. Bom dia. Bom dia, psicanálise. Bom dia, psicanálise. Vamos trabalhar aí em 15 minutos, mais ou menos, sobre um assunto dessa frase, né? Depressão. Bom dia, Soares Ziza. E aí, Cacá, bom dia. Bom dia, Babi. Isso aí, bom dia. Então eu tenho uns 15 minutos para falar de um tema. A frase é essa, né? Depressão e cansaço de ser si mesmo. Essa é uma frase de um sociólogo, e que eu conheci essa frase, eu conheci esse sociólogo, né, o trabalho dele, a partir do Vladimir Safatli, né, que é um cara que eu admiro bastante. Acho que quem é da psicanálise inevitavelmente passa por ele, ou ele passa por você, enfim. E ele tem um vídeo, o Safatli na Casa do Saber, falando sobre depressão, que é muito interessante, né? Ele fala sobre depressão, ideias neoliberais, e faz muito sentido, só que eu vou introduzir um pouco a ideia que ele traz ali no texto, e depois vou avançar para uma outra parte que tem a ver com a noção de supereu, ou superego, né? Mas o supereu que o Freud desenvolve ali, e que depois o Lacan leva para outros limites, né? Que são bem interessantes. Então, o que o Safatli coloca no vídeo dele? Então ele traz assim, né, sobre a questão do sofrimento psíquico, e ele coloca que para algumas pessoas o sofrimento é aquilo que ela tem de mais verdadeiro, né? E coloca assim que o sofrimento psíquico mais comum nos tempos atuais é a depressão. Isso é fato, né? Se na época ali de Freud o mal do século, né, o mal que acometia as pessoas era a histeria, nos tempos atuais é a depressão. Isso daí é inevitável, muito claro de se ver, né? E é uma depressão e que ao mesmo tempo tem a ver com esgotamento, né? O burnout tem a ver com uma exaustão, né? Perda de força, de interesse, como diz o Mauro, né? Que no texto da Maria Rita que ela apresenta, cair antes da queda. A pessoa que cai antes da queda, a pessoa que meio que saca de alguma forma a falta de sentido do que a gente faz e desiste de desejar, né? Desiste de buscar alguma coisa, vai num tempo quase parando, porque não tem porquê, né? Por que eu vou andar com pressa se não tem o menor sentido? Mas vamos ver como é que ele constrói. Então ele coloca assim, porque a depressão, é uma pergunta que ele faz, por que a depressão se transformou na categoria clínica fundamental do sofrimento psíquico? Nos anos 60, a depressão era um dos setores da neurose, e que hoje em dia a neurose, né, ou também dentro do quadro ali depressão e mania, né, da bipolaridade. E ele chega assim, depois dessa pergunta, ele coloca assim como uma das leituras, porque você pode ter algumas leituras. Sempre que você pegar alguma leitura e falar assim, a explicação é esse ponto final, é uma leitura burra, né? Seja um psicanalista que diz, a depressão é causada por isso, só por isso, melhor dizendo, tem algo muito errado aí nessa história.
se você pegar, sei lá, um comportamental dizendo a depressão tem a ver com isso só, também é uma forma boa de pensar. E se você pegar quem dita as regras, né, a medicina, não, a depressão tem a ver, aqueles doutores que vão lá nos programas de Globo e CNN, a depressão é causada por exatamente isso que acontece no cérebro. Me poupe, né? Isso é uma das explicações, uma das possibilidades, e a gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, se essa questão do cérebro leva a algo comportamental, emocional, ou se o contrário, o comportamento, a emoção que leva a alguma questão cerebral. E precisamos sair dessa preguiça de pensar numa única maneira e levar em consideração um pensamento complexo. Mais uma vez, Edgar Morin, qualquer tipo de explicação simples e direta, ela é preguiçosa, ela está errada, né? Sempre a questão é complexa, ela se articula com vários setores. Então, uma das leituras, e aí tem essa leitura que o Sarfati apresenta, que um dos elementos fundamentais, né? Um dos elementos fundamentais da depressão é o sentimento de cansaço de ser si mesmo, né? Então esse cansaço de ser si mesmo, não aguentar mais ser si mesmo sou eu mesmo, né? Cansei de ser eu, é aquela coisa do pare o mundo que eu quero descer, cansei de existir. E tem muito a ver essa ideia do cansaço de ser si mesmo com a noção de super-eu, né? Qual que é a ideia com a questão do super-eu? Quando você pega Freud, o Freud ali, ele chega na noção de super-eu em 1923. E esse 1923, ele chega no super-eu como uma instância moral, como alguma coisa ali, agente da culpa, que ele já vinha percebendo antes. O texto de 23, o id e o ego, em que ele apresenta o super-ego, o super-eu, ele é meio que o final de uma história que começou ali com o texto Luto e Melancolia. Na verdade, antes, né? Começa com Introdução ao Narcisismo, 1914, que ele vai falar ali de ideal, né? Do ideal de eu e o ideal. E ele chega então depois, no Luto e Melancolia, numa ideia que já começou a aparecer ali no Introdução ao Narcisismo. Ele fala sobre a diferenciação entre o luto, que seria um estado normal. Então, tenta imaginar a cena, né? Nós nos ligamos, investimos libidinalmente em objetos. Quando eu falo de objetos, eu falo de coisas, de pessoas. Então, quando nós estamos amando, o que a gente faz? A gente investe amor nessa pessoa. Vamos traduzir investir amor em investimos libido nessa pessoa, né? Libido, a energia da pulsão de vida. Investimos e então a vida faz sentido, porque tem aquela outra pessoa a quem você se dedica, né? Você cultiva algo, você tem um projeto em que se dedicar todos os dias. Mas se porventura você perde esse objeto, você perde essa pessoa, aquilo que você investia, não tem mais porque você ficar investindo ali. Então você investia a sua libido no objeto, o objeto não está mais lá, o que acontece? Uma retração da libido, então você pega tudo que você investiu, né? É como se você investisse no banco, o banco vai fechar, você tem que tirar todo o seu dinheiro. Você pega todo o seu dinheiro, você guarda em casa, esconde em casa ali no colchão, e quando você faz isso, você se desinteressa pela realidade, pelos objetos, e fica ali fechado em si mesmo. Isso é o luto, né? Um movimento normal da pessoa se retrair frente à perda de um objeto. Beleza. Só que o Freud vai falar o seguinte, mas existem casos que acontece um luto patológico, em que a pessoa, ela não só perde o interesse com relação à realidade, como também ela perde o interesse com si mesma. Olha que maluco isso, né? Então não só ela despreza a realidade, como ela despreza a si mesma e começa a aparecer um fenômeno de um masoquismo moral, né? Começa a aparecer um fenômeno aí de uma desvalorização de si. Não é Depressão e Cansaço Ser Si Mesmo é um livro? Não, é só uma frase. Você tem o livro Sociedade do Cansaço, né? Isso aí sim tem um livro falando disso. Depois eu faço as indicações de leitura quando eu terminar o vídeo, eu vou fazer uma postagem um pouquinho depois, falando de super-eu, eu ponho umas indicações de leitura. Então essa retração, esse estado aí, que seria o estado de uma desvalorização tanto da realidade quanto de um si mesmo, o Freud caracteriza assim como um sadismo voltado contra o próprio eu, né? A pessoa, o sadismo, né? O prazer em causar sofrimento ao outro, e o Freud fala assim, mas aquilo que a pessoa causaria a um outro, ela está causando contra ela mesma, ou seja, um masoquismo.
no fim das contas. Então ele começa a perceber que alguma coisa trabalha no sentido contrário do eu, sempre ali medindo e punindo o eu. Ele até faz umas distinções interessantes, luto e melancolia, mas eu deixo para outro bom dia psicanálise, trazendo um pouco de bem-estar e mal-estar pela manhã. E aí ele vai caminhando e começa a ver questões clínicas, do tipo, aí em 1920 ele fala dos fenômenos de repetição em que a pessoa repete experiências desprazerosas. Então, até então a psicanálise se pensava com aquela ideia de que nós funcionamos, nos movimentamos a partir do princípio do prazer, e aí então se vê ali com luto e melancolia esse desprazer, ele vê ali no além do princípio do prazer a pessoa repetindo experiências desprazerosas, sonhos desprazerosos, o que leva a Freud a começar a questionar, será que existe algo intrínseco a nós que de alguma forma busca sofrimento? Existe alguma coisa que busca sofrimento? Ele vai chegar na noção de pulsão de morte. Lembrando que ele chega na pulsão de morte, mas que já tem lá, nas reuniões de quarta-feira à noite da psicanálise, uma tal de Sabina Spielheim, muito interessante na história, que ela já constrói essa ideia dessa pulsão de destruição no seu livro A Destruição como Causa do Devir, que aliás pode ser tema de um dos bons dias psicanálise aí futuramente. E aí, em 23, finalmente, ele chega na noção de supereu, superego, e que ele assemelha a noção de imperativo categórico do Kant, né? Então, existe ali uma coisa intrínseca a nós, uma instância moral, uma instância crítica que diz o que é o correto, né? O que pode fazer e, obviamente, o que não se fazer. Então, você tem ali essa ética de o que você pode e o que você não pode. Então, ele até traz assim, como é que o Safatli coloca a ideia do supereu nesse vídeo. Ele coloca supereu, instância moral de observação, função repressiva. Você reprime as moções pulsionais do sujeito para que ele possa se conformar a certos padrões, satisfazer uma modalidade de gozo a partir da repressão. Então, você abre mão de uma dimensão do seu prazer para poder se encaixar a padrões, para você poder viver em sociedade. A história é mais ou menos essa. Então, o que acontecia? Qual que era a problemática que aparecia? As neuroses, e as neuroses têm a ver, né, com a ideia do que pode e o que não pode. A ideia de um desejo transgressor, a ideia de gostaria de fazer isso, mas não posso fazer isso. E por aí vai. Só que aí, o Safatli traz essa leitura de que alguma coisa se modifica no caminho, só que isso não é uma coisa que o Safatli inventou, obviamente. Ele pega algum lugar e aí você tem que chegar no Lacan. No Lacan tem dois textos muito legais. Um que está aqui nos escritos, chamado Kant com Sade, né? Kant de Immanuel Kant, não é Kant de Kant com Sade. Vamos cantar com Sade. Não, é de Kant, Immanuel Kant, com Sade, porque ele fala da crítica da razão prática, do Kant, e fala de filosofia na alcova, do Sade, e também no belíssimo seminário 7, ele vai falar dessa relação, né, a ética da psicanálise, seminário 7, ele fala dessa relação de Sade com Kant. Sade, ele escreve lá a sua crítica da razão prática, e o Sade ali, desculpa, ato falha aqui, o Kant escreve o seu Crítica da Razão Prática, traz ali a sua noção de moral, né, enfim, da noção de ética, e 8 anos depois vai aparecer, então, isso que eu estou comentando, se você pegar no Kant com o Sade, tem logo no começo o Lacan comentando aqui, cadê? Em que ele fala... Olha, eu podia ter separado antes, né? Eu não fiz isso. Então vamos aqui. Que ele fala, a filosofia na alcova surge 8 anos depois da crítica da razão prática. Se, depois de ter visto que é compatível com esta, demonstrarmos que ela a completa. Olha que legal, diremos que ela fornece a verdade da crítica. Então, a filosofia da alcova, de acordo com Lacan, completa o que existe na crítica da razão prática.
E Filosofia na Alcova é necessário, né? Você precisa ter lido. Se você existe nesse mundo, é uma sugestão de leitura. Se você é psicólogo ou psicanalista, você obrigatoriamente tem que ter lido Filosofia na Alcova. Eu fiz umas lives aí já sobre Filosofia na Alcova, em que você tem Sade e ele abre aqui a ideia, né, sobre a ideia de libertinagem. E ele coloca aqui os libertinos, logo na abertura, né? Voluptuosos de toda a cidade, de todas as idades e todo o sexo, a vós somente ofereço essa obra, nutri-vos de seus princípios, e eles favorecem vossas paixões. E coloca aqui que você tem que levar ao máximo o seu prazer, dane-se o que isso chega até o outro, assim. Você precisa gozar de todas as formas, você precisa colocar tudo isso em prática. E a história toda do Filosofia na Alcova rola em torno da Eugênia, que ela sai de um convento e ela vai procurar a madame aqui, né, uma senhora que vai ensiná-la os princípios, né, os prazeres da libertinagem, e ela vai realmente para um lugar em que acontece isso. Você tem lá o Domancê, você tem lá os outros personagens que vão introduzi-las às práticas de sodomia, do sexo oral, do sexo, sei lá, todo tipo de sexo com detalhes, e ela vai experimentando isso e todas as formas possíveis, até que chega um ponto assim que a mãe dela vai buscar ela, volta aqui minha filha, e aí ela fala assim, quero destruir minha mãe, aí pega a mãe, e aí chama lá o cara que é o bem dotado da história, mas que tem sífilis e abusa dessa mãe, e depois pega e costura a vagina da mãe para que os vírus fiquem dentro dela. Enfim, é um negócio assim que leva ao extremo, né? E essa... Você parece cansado. Mais um. São 6h57 da manhã. Acabei de acordar. Então você vê aqui a pessoa levando ao extremo, né? O Sade levando ao extremo o seu desejo, né? Leva ao extremo, faça o que você quer. E aí nessa hora o Lacan vai fazer no Seminário 7 meio que uma articulação do super-eu, que seria o Freud ali no começo, mais semelhante ao que o Kant está propondo, a questão do certo e errado, o que deve se fazer, o que não deve se fazer, e vai contrapor o superego, o super-eu, como o modelo sadiano do goze sem fim, assim. Você tem que gozar de todas as formas, de todas as maneiras, aproveite, faça tudo. Então você tem um exagero aí. Adriano, bom dia. Você tem um exagero aí de você tem que fazer tudo. Então veja, você tem por um lado, você não tem que fazer, de um lado não tem que fazer nada, e do outro lado você tem que fazer tudo. De um outro lado assim, você não pode gozar assim, assado. E do outro lado você tem o Sade assim, você tem que gozar de todas as formas. E querendo ou não, né, a ideia do Sade ali que seria o oposto do Kant, no fim das contas acaba caindo no mesmo lugar. Porque quando você tem a obrigação de transgressão, né, se você tem essa obrigação de transgressão, você vai ter aquele desejo de transgredir a transgressão, né? Entende a ideia? Então você tem ali a ideia do Kant com o imperativo categórico e o desejo de transgressão e a divisão do sujeito neurótico, mas quando você tem lá a ideia do Sade, não, temos que fazer tudo que bem entendemos, você tem já uma posição de transgressão frente às leis sociais, mas quando você tem uma posição de você tem que transgredir, você vai ter a transgressão na transgressão. Isso você pode encontrar. Se você já pode encontrar num texto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. Eu sempre comento disso, inclusive quando eu falei desses textos aí, das lives eu acabei falando já algumas vezes, que na Igreja do Diabo você tem lá o diabo querendo montar a sua igreja, e querendo montar a sua igreja, ele pede autorização para Deus e Deus deixa e fala, tá, quem vê pensa que ele vai querer ir para a Igreja do Diabo. E ele quebra a cara e um monte de gente vai para a Igreja do Diabo. E na Igreja do Diabo é transgressão atrás de transgressão. Você pode fazer tudo de errado. O que fazer de errado na Igreja do Diabo não é uma transgressão, né? É um imperativo. Você tem que fazer tudo o que você quiser para gozar assim, enfim. E obviamente o desejo de transgressão é maior. E aí nesse lugar de transgressão,
que é a normalidade na igreja do diabo, as pessoas começam a de madrugada, escondidas do diabo e de seus pares da igreja do diabo, a fazer o bem, né? A fazer o bem como forma de transgredir o imperativo de fazer o mal e de gozar livremente. Então, no fim das contas, cai no mesmo lugar. Então, esse imperativo acaba sendo uma outra faceta da moeda, né? E é muito legal porque essa faceta da moeda que vai ter aí essa caracterização do que é o superior nessa segunda vertente. Esse superior, nesse modelo mais sadiano, que é o superior que o Lacan vai descrever, é o superior do imperativo de gozo. Você tem que gozar. E aí vem aqui, ó. Veja só, o que o Sartre coloca. Essa dimensão repressiva começa a sair de cena. Como você não tem mais aquela questão do autocontrole, você não tem mais a questão da autorrepressão, você não tem mais a questão da autolegislação, e passa a ser uma necessidade de gozo, você tem que gozar, né? E aí veja que interessante a noção de culpa. Vocês aí que ficam fazendo graças, presta atenção. A culpa, o que rola? A culpa não é mais por tentar realizar seu desejo e esse desejo ser transgressor, que é a culpa do modelo neurótico. Ele coloca, a culpa é por não ter realizado seus desejos. Porque vende-se uma ideia de que nós somos livres para fazer o que bem entendemos. É uma coisa bem, né? Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ser... Essas frases motivacionais de manhã aqui no Instagram insuportáveis, que você pode fazer tudo, você tem, sei lá, tanta coisa disso. Que de repente você pode fazer tudo, é só querer, é só acreditar que você consegue, blá. Não é, né? Isso é fácil escrever sentado do quarto de casa seguro no Instagram, e acho que você pode vencer o mundo. Como diz o Falcão, né? Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Vai nessa. Mas enfim, só que vende essa ideia, né? E aí que ele vai amarrar com a ideia de neoliberalismo, desse homem, né? Do ser humano que pode tudo, que é o que gerencia a si mesmo. Eu sou, né? Sei lá, a minha chance de mudar, eu sou a minha força de trabalho, eu vendo minha força de trabalho, eu gerencio tudo isso. Cria uma ideia de que a gente pode, né, fazer o que a gente bem entende. É perfeito. A Maria Rita Kell, ela fala, goze a qualquer custo. Essa é a posição. A Maria Rita Kell, do gozar a qualquer custo, ela está bem em cima desse modelo aí, né, do Lacan, com Sade. E não por acaso ela e o Sartre estão juntos nessa série que eu estou comentando. Não sei se é uma série, foi um vídeo que ele fez, mas acho que veio de uma série sobre depressão, se eu não me engano. E a Maria Rita Kell está lá com O Tempo e o Cão, inclusive. E então é interessante isso, que a gente vem agora numa exigência, você tem que gozar, você tem que fazer isso, você pode fazer aquilo e tudo mais. E como você pode fazer tudo, você consegue fazer tudo, não tem limites para você. Claro, se você é o dono da Amazon, você consegue fazer tudo, né? Claro que não. E você fica naquela posição assim de que não consegue fazer tudo, a culpa por não conseguir fazer tudo. Então, quando você para, e aí vem essa ideia de sociedade do cansaço, essa ideia de que vemos hoje, que a gente está tão acostumado agora a trabalhar tanto, porque a gente pode tudo, a gente consegue tudo, e tem que produzir tudo, e viver tudo, e aproveitar tudo, que quando você para e fala assim, putz, quero ficar um dia coçando, quero um dia ficar sem fazer nada, você se sente muito mal por não estar produzindo, fazendo alguma coisa, né? Então isso inclusive eu passo para essa experiência, acho que outras pessoas que fazem produção para a internet, você tem que ficar postando e falar assim, não quer saber, cara, né? Até eu comecei a pensar em mudar algumas coisas de identidade visual, colocar alguém, alguma empresa para trabalhar nesse sentido, para vender curso e tudo mais. Aí quando eu me vi, eu estava tentando produzir coisas que mas vai pro inferno, né? Vou vender meus cursos de maneira artesanal, quem quiser comprar, compra, se não comprar, paciência. Vou ficar com postagem tosca mesmo, paciência, porque fica uma coisa, e todos os cursos têm a mesma cara, todas as postagens têm a mesma cara, eu falei, caramba, não, né? Vamos ficar no modo preguiça. Aí você tem uma frase do Fernando Pessoa muito legal assim, que bom ter uma porção de livros para ler e não fazê-lo. Eu adoro essa ideia de que bom, quando você tem um monte de livro, olha, tem um monte de coisa para fazer, e eu não vou fazer nada, né?
Tenho um monte de coisa para estudar, mas eu não vou estudar. Tenho um monte de coisa para trabalho para fazer e eu não vou fazer. Então, isso parece quase um privilégio hoje em dia. Então, isso daí é uma exigência. Faça isso, faça aquilo outro, faça não sei o quê. Então, por isso que coloca, é uma exigência de dar o máximo de si o tempo todo, que aí a depressão, uma das facetas da depressão, inclusive está assim na frase, uma das facetas da depressão, um dos elementos que acompanha a depressão é uma exaustão de ser si mesmo. Eu não aguento mais. Não aguento mais ser eu mesmo, não aguento mais ser essa pessoa, não aguento mais seguir essa lógica de que eu tenho que produzir, fazer, e ser e dar risada e estar bem, ser boa good vibes, e treinar, e beber água, e me alimentar direito, e isso e aquilo, e estar no Instagram, estar no Facebook, estar no... cansei. Daquela coisa assim, é um burnout existencial, falo, não vou mais. E aí diz assim, não, então depressão é a patologia do eu, esse eu que não tem mais força, não tem mais potência, você perde a potência. Deixa eu pensar em potência, a gente poderia tentar amarrar com a ideia do Freud lá no comecinho de investimento libidinal, a força para investir. E você perde a potência, você vai investindo cada vez menos. É interessante que você nem perdeu o objeto no modelo do luto, mas você vai deixando de investir por exaustão. Olha que modelo curioso, isso. Eu estava atendendo das 6 às 22, 13 pacientes por dia. Assim, isso a gente uma bosta. Então, cara, também, eu atendia assim, sem parar, dava aula na faculdade. A pessoa fala assim, nossa, como você faz tanta coisa hoje em dia? Eu não faço tanta coisa hoje em dia, eu faço muito menos que antes. Dando aula na faculdade, a gente trabalha demais, Tanto é que eu fiquei na faculdade 10 anos, eu não produzi um artigo em 10 anos, porque você trabalha tanto, você fica tão cansado, você acorda super cedo, aí você vai dar aula cambaleando, aí você fica lá as várias horas dando aula, depois à tarde consultório, depois à noite voltar para dar aula, você fica até 11 horas da noite, chega em casa 11h40, meia-noite, aí você dorme, acorda às 5, aí você vê assim, em 10 anos, assim, cara, eu estou sendo engolido pelo processo. E aí quando veio a parte da empresa que estava lá na faculdade, que além de tudo você tem que fazer aquelas aulas felizes, você fala, pro inferno, não vou fazer isso. Aí, ó, ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol dura, a literatura, se até a pessoa pensava assim, quem somos nós? Isso aí. Então, para concluir aqui, então ele coloca isso. Depressão é a patologia do eu, que não tem mais força, não tem mais potência. Diferente das questões neuróticas na divisão do proibido e do permitido. E é interessante, O Safato ele traz assim essa ideia do imperativo de gozo e de você pode fazer tudo, que é a pergunta assim, mas você chegou só até aqui? Você que pode fazer tudo, você só veio até aqui? E é isso, Aí coloca, se você fracassou, já que você pode tudo, a culpa é única e exclusiva sua. Você pode tudo. É aquela besteira a pessoa pode... É sempre isso, Todo mundo tem as mesmas condições de chegar em um lugar, aí que a condição econômica não tem nada a ver, porque tem um cara ali que eu conheço, que ele nasceu, ficou órfão, era pobre, e mesmo assim ele perseverou e conseguiu, e hoje ele é um milionário com 50 anos. É um cara em trocentos milhões, não dá para dizer que é a mesma coisa, A gente não parte do mesmo lugar e não tem condições de chegar nos mesmos lugares. Então é isso aí. Ele até chama de implosão depressiva e vai colocar que o sujeito fica exausto ao ponto de não conseguir mais enunciar desejo algum. Por isso que ele fala, é uma das formas mais astutas de sujeição social. Depressão... Bom dia, a depressão não está ligada à sociedade do cansaço? Mas foi o que eu estava falando na live aqui. Tem muitas possibilidades. Uma delas, na sociedade do cansaço, ele comenta, O sujeito deprimido deixa de produzir o desejo ou apenas recalca o desejo? Então, esse é um ponto bom. O que parece é que deixa de desejar, Apesar de eu questionar assim, mas será que não é um desejo de não desejar, já não desejo em si mesmo? Mas, escutando a clínica da depressão, você vê que tem algo assim parece que não produz o desejo, não vai o desejo. Agora, não sei.
Bom dia, Marina. Pedalando muito. Eu vou comprar minha bike esse final de semana, hein, Marina? Vou precisar começar a pedalar. Porque correr é bom, mas tem dia que não tá dando tempo. Beleza, gente? Então é isso aí. Obrigado pela companhia aqui. Hora de buscar pão, tomar café. E bom dia, psicanálise. E tchau pra vocês.